Há três condições ou três existenciais do homem, segundo Heidegger. O homem é um ser no mundo, é um ser com os outros e um ser para a morte. O homem está condenado a ser um espaço vazio, sempre em busca das projeções. E a projeção está sujeita aos existenciais, às condições do homem, que são três. O homem é um ser aí como um ser no mundo. Segunda condição, o homem é um ser aí como um ser com os outros. E a terceira é que o homem é um ser aí, um Dasein, que é um ser para a morte. Começo falando sobre a primeira condição do homem, que é um ser no mundo. A primeira condição e também o limite dessa projeção, o ser no mundo, é a faticidade. E o que é a faticidade? São as condições que fazem com que o homem projete certas coisas e não outras, e que ele é capaz de alcançar certas projeções e não outras. Faticidade é a possibilidade, a direção e a limitação que o mundo em torno do homem exerce sobre ele e sobre as suas projeções. Assim, não temos como falar do homem num sentido abstrato, fora das situações mundanas. Ser homem é justamente estar numa situação mundana em particular. E justamente por isso, certas condições são possíveis e outras são impossíveis. Logo, essa mundanidade trata tanto da possibilidade como também do limite. Por exemplo, pensa na possibilidade de como seria ser homem no Antigo Egito e no mundo atual. Não partimos aqui de um homem abstrato, mas partimos de um homem como ser no mundo, né, do Antigo Egito e como um homem que é um ser no mundo atual. Assim, o projeto de um ativista político não seria possível no Antigo Egito, mas também o projeto de um faraó não é possível hoje no nosso mundo. Assim, faticidade é uma situação característica da existência humana que foi lançada ao mundo e agora está submetida às injunções e às necessidades dos fatos. Então, nesse primeiro existencial, Heidegger fala do homem como ser no mundo que está submetido à faticidade do mundo. Ele está submetido ao próprio mundo. A segunda característica da existência humana, a segunda condição da humanidade ou existencial, é chamada de ser com os outros. O homem é um ser com os outros. A segunda condição e também o limite dessa projeção é o mundo da vida. Assim como foi a faticidade no primeiro existencial, agora no segundo existencial é o mundo da vida. O mundo da vida é um conjunto de crenças, valores e afetos compartilhados pelos homens que vivem em um meio social. O homem é um ser social. Não no sentido aristotélico, hegeliano, que ele é um ser de comunidade, que ele é um ser político por natureza, mas por sua necessidade existencial. E até mesmo a imagem de um eremita isolado só é possível de ser pensada a partir desse existencial, que é o mundo da vida, o homem como um ser com os outros. Mas por quê? Porque é possível pensar a figura do eremita como uma figura dotada de sentidos. O espaço vazio do homem precisa ser preenchido com sentidos. E os sentidos são construídos, interpretados, mantidos e transformados socialmente. Portanto, a segunda característica da existência humana é que o homem é um ser com os outros, que está submetido ao mundo da vida. E por fim, a terceira condição, ou o terceiro existencial, é que o homem é um ser para a morte. Essa terceira condição e também o limite dessa projeção é a finitude temporal, é a temporalidade. Assim como foi a faticidade na primeira condição, o mundo da vida na segunda condição, ou segundo existencial, agora a temporalidade é justamente o limite dessa terceira condição, desse terceiro existencial. E a temporalidade nada mais é do que a ideia da finitude, da ideia da certeza que um dia todos nós vamos morrer. O perpétuo projetar não é um eterno projetar. Ele dura, o projetar, ele dura enquanto a nossa vida durar. Com o fim da nossa vida, ele também acaba. A morte em si é mais um dos elementos da faticidade, mas a certeza e a consciência da morte é algo distinto. Sem consciência e certeza da morte, não existiria urgência nem para projetar
e nem para executar os projetos projetados. Claro que não sabemos quando vamos morrer. Podemos ser jovens e morrer no dia seguinte, ou velhos e morrer no dia seguinte. Então essa certeza da morte, claro que não é a certeza da data da morte, mas é a certeza da nossa finitude, que é uma das nossas condições. E justamente por termos certeza da finitude, nós estamos sempre na pressão de projetarmos e executarmos os nossos projetos. Enfim, para resumir, Heidegger nos diz que as 3 características da nossa existência humana são as seguintes: o homem é um ser no mundo, depois o homem é um ser com os outros e, por fim, o homem é um ser para a morte. O homem, como ser no mundo, ele está submerso aos fatos do mundo. E daí nós temos a faticidade. Então nós, como seres vivos, vivemos no mundo, fomos lançados ao mundo sem pedir, nós fomos jogados para o mundo e estamos então submetidos aos fatos do mundo. Daí então estamos submetidos à faticidade. Segundo ponto é que o homem ele é um ser com os outros e, portanto, ele vive no mundo da vida. E esse mundo da vida nada mais é do que os valores, as crenças, os sentidos que damos à nossa existência. E, por fim, o terceiro e último elemento que nos torna seres humanos é a nossa finitude. É que somos seres para a morte. Então, uma das condições da nossa existência é a temporalidade. E a gente sabe da nossa finitude. Diferente dos animais que desconhecem a finitude deles, nós conhecemos a nossa finitude. E somos nós que nos questionamos do nosso próprio ser. Por isso que Heidegger, ao estudar a sua metafísica, ele se volta para a antropologia. Ele estuda o ser do homem. Ele estuda entre os vários entes que há, ele estuda o homem como o principal ente, porque é o único que se dá conta da própria existência do seu próprio ser. E como terceiro elemento, então, é a questão da finitude, da temporalidade. Até o próximo vídeo.